Evangelho de João, capítulo 14, de 1 a 7. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também o meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Vamos orar? Deus querido, nós agradecemos a Ti, Senhor, pela Tua palavra, por esse momento, ó Pai, que o Senhor nos dá para ouvirmos, para aprendermos mais, para sermos chamados, ó Deus, à lembrança daquilo que já conhecemos, ó Deus. E que o Senhor Deus fale conosco e venha assim nos fortalecer mais uma vez. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Imagine esta história: marido e mulher num carro parado à beira de uma estrada, o marido consultando o mapa. Naquela época dessa história não tinha o GPS, consultando o mapa, a direção, a estrada que deveriam pegar, e a mulher começa a reclamar, dizendo: estamos perdidos. O marido sempre contradizendo, né? Ele disse: não estamos perdidos, porque eu sei onde estou e também sei aonde quero chegar. Eu só não sei como chegar lá. Na teoria dele, ele não estava perdido, porque ele sabia onde ele estava, sabia onde ele queria chegar. Esse é o caminho, mas eu não estou perdido. Defendendo os homens, né, tem uma certa razão. Sabendo aonde ele está e aonde ele quer chegar, falta pouco. Estaria perdido se ele não soubesse para onde ele quer. Muitos estão perdidos porque pode até saber onde estão, mas não sabem para onde que estão indo, se tem um caminho, se não tem um caminho, ou até estão num caminho errado. E talvez alguns de nós sejamos como esse homem. Eu não estou perdido, eu sei onde estou, eu sei a minha vida hoje, o que está acontecendo hoje, eu sei o que eu estou fazendo hoje, aonde eu estou hoje. Não estou perdido, eu sei para onde eu quero ir. Eu quero estar nos céus, eu quero estar com Jesus. Mas há uma certa dificuldade aí, porque existe um caminho a seguir e muitos estão um pouco perdidos nesse caminho. Essa ilustração, ela se encaixa muito bem com o texto que nós lemos. Qual que era a dúvida de Tomé? Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Como saber o caminho? Aqui é um momento de muita tensão. Poucas horas depois, Jesus estava sendo entregue na cruz. Aqueles iriam perder o seu referencial, andar com Jesus, agora eles estariam sozinhos, e eles estão preocupados. Tudo bem, Senhor Jesus, qual o caminho? E qual é a resposta de Jesus? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O consolo de Jesus aos seus discípulos é mostrar que Ele era o caminho. Eu sou o caminho. O que Jesus está dizendo com isso? O que Ele iria fazer naquele momento? A sua morte na cruz
sua entrega, a sua ressurreição, tudo aquilo representava o acesso ao Pai. Ele diz aqui: ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, por mim, pela minha morte, pelas minhas obras. Jesus é o caminho. Então, se nós sabemos onde nós estamos, sabemos onde nós queremos chegar, nós não podemos nos separar de Jesus. Nós temos que andar com Jesus. Jesus será a direção para os nossos caminhos, as decisões que vamos tomar. Não haverá preocupação, né? Você vai ter que parar e dizer agora: o que eu faço? O que eu consulto? Esse mapa não está me levando a lugar nenhum. Esse GPS está doido. Não há essa insegurança. Nós podemos dizer sempre que Jesus é o caminho para a nossa vida. Nós temos essa tranquilidade de viver com Jesus. E aí entra o nosso tema, caminho da oração, o caminho na oração. Eu caminho com Jesus, eu caminho com Jesus, tendo uma vida de oração, estando junto de Jesus, a partir desse momento em que eu me coloco diante de Deus em oração. Uma passagem que nós vamos ler agora, que exemplifica muito essa questão da vida de oração, é Efésios 6,18. Estará também aqui projetado, se você quiser ver na sua Bíblia. É uma passagem que tem a palavra todo e toda repetidamente. O texto diz: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então nós percebemos aqui toda a oração, podemos dizer que é uma oração de gratidão, uma oração de confissão, adoração e súplicas, em todo o tempo, de manhã, de tarde, de noite, no trabalho, no supermercado. Dá para ser em todo o tempo, porque ali fala no Espírito, né? Então nem sempre nós estamos orando em voz audível, estamos parados, pensando em Deus, em Espírito oramos, com toda perseverança, com insistência, persistência, esforço. Oração também é um exercício, é algo que você adquire, algo que você vai se tornando mais confortável à medida que você a pratica. Por todos os santos, ou por todos, não só por mim, mas pelos outros. E aí eu fiz uma comparação nessas palavras, todo e toda, para pouco e pouca, que muitas vezes parece que nós não estamos orando com toda e toda, mas com pouca e pouco, ou pouco e pouca. E aí então, com pouca oração, quando na verdade no lugar de orar com toda a oração, eu oro talvez com pouca oração, quem sabe mais pedindo do que agradecendo, mais agradecendo do que confessando os pecados. Um pouco tempo, orações de minutos, segundos, pouca perseverança, eu faço planos, vou orar mais, principalmente depois de uma mensagem sobre oração. Essa semana eu vou orar mais, mas logo desistimos do nosso plano. Pouca perseverança. No lugar de todos os santos, pouca gente, não lembramos de orar pelos nossos irmãos, não lembramos de orar mais pelas pessoas intercedendo, mas talvez orando por nós mesmos, espero, e por nossos familiares. Eu quero contar algumas histórias e assim relacioná-las a esse tema. A primeira história é um tema que traz essa ideia da perseverança, toda oração em todo o tempo. É uma história que eu li no livro Oração, de Philip Yancey. Ele contando a história de um pastor chamado Ben Patterson.
Esse pastor, ele teve um problema na articulação, um acidente que ele sofreu. Ele teve, como indicação dos médicos, ficar 6 semanas de repouso total, e ainda a situação dele era difícil, porque ele tinha que ficar a maior parte do tempo deitado de costas. Então, como você vai ler? Eu não sei quantos já tentaram deitar na cama e tentar ler de costas, né? É muito difícil, você colocar o pescoço para o lado assim. E ele ali então, já desesperado, o que eu vou fazer, como vou cuidar da minha família, da minha igreja? E ele resolveu começar a orar pela sua igreja, pela sua família. E aí ele disse que a oração foi se tornando suave. Lembra daquilo que eu disse sobre o exercício, né? O que você começa a fazer é difícil, depois vai ficando suave. Se você para o exercício, ele vai ficando pesado de novo. E aí então ele começou a orar por um longo tempo, e ele, já percebendo que estava terminando aquelas semanas, que ele ia voltar à sua vida normal, digamos assim, numa das suas orações ele disse: sabe, Senhor, foram maravilhosos esses dias prolongados que passamos juntos. É uma pena que eu não tenha tempo para isso quando estou bem de saúde. Ele disse que fez essa oração. Uma pena que não vou ter mais esse tempo, que eu tinha bastante tempo. E aí ele disse que, como se ouvisse direto Deus falando com ele: Ben, que é o nome dele, quando está com saúde, você tem exatamente o mesmo tempo que tem quando está doente. O mesmo tempo. Orar com toda oração, em todo o tempo, é reconhecer que nós precisamos investir mais tempo. É reconhecer que você sabe onde está, sabe para onde quer chegar, mas você não sabe o caminho, porque o caminho é Jesus. Você não tem o caminho se não tiver Jesus, se não tiver Deus, se não viver sobre a tua palavra, sobre a palavra de Deus, sobre a orientação de Deus através da oração, que Deus vai nos orientar, que Deus vai nos dar decisões santas, decisões sábias, caminhos muito mais curtos do que aqueles que muitas vezes nós tomamos quando tomamos decisões sem orar, sem falar com Deus. Com toda a oração, em todo o tempo. A segunda pequena história, ainda falando sobre esse recurso de orar com toda a perseverança por todos os santos, é uma história que eu gosto muito. Não sei quantos vão lembrar, eu já contei uma vez aqui, faz bastante tempo. Conta-se que no meio de uma perseguição a um país comunista, os crentes, para manter a sua fé, eles precisavam orar numa floresta. Só que se todos os crentes se juntassem e saíssem juntos lá para a floresta, ia dar muito na cara, digamos assim, né? Aquele monte de gente indo junto. Cada um saía separadamente, podia até ser no mesmo horário, mas por caminhos diferentes. Cada um fazia um caminho, um por aqui, o outro saía por ali, o outro vinha por cá, por lá. E conta-se então que eles, como eles eram tão frequentes, esse caminhar deles foram se transformando em realmente caminhos. Quando a grama vai sumindo, aqueles caminhozinhos vão assim se colocando lá no chão. Certo tempo passava e todo mundo conhecia o caminho do outro. E eles começavam a identificar então se alguém não estava indo à oração. Pelo quê? Pelo matinho lá que ia crescendo. O chão batido indicava a presença constante. Se o caminho começava a ser destruído pelo mato, significava que não estava muito constante. E aí o companheiro logo mandava um recado. Olhava e falava: olha, está crescendo o mato no seu caminho. Se a oração não for perseverante, vai crescer mato no seu caminho. E eu também devo olhar pelo meu irmão com toda oração e também ajudá-lo.
para que ele também possa permanecer no caminho. Eu creio que a gente não tem uma trilha de oração no sentido como eles aqui, né? Nós nem oramos na floresta. Mas quando eu li aqui, eu lembrei de um detalhe, né? Aquela questão do lugar no banco. A gente às vezes identifica a falta de um irmão quando você olha para um canto assim, você fala, ali senta o Pedro, o Ludiane, o Marcos e tal, né? Então o caminho deles lá está subindo o matinho. Não estou falando mal dos irmãos, eles têm um motivo deles de estarem aqui hoje, são frequentes. Mas a gente tem, quanto mais frequente é a pessoa, mais o trilho vai fazer, correto? Você passar uma vez só, o mato não vai fazer diferença nenhuma. Mas quanto mais você vê, o seu cantinho vai ficar marcado, identificado. E aí eu posso orar por aquele meu irmão que não está ali no caminho dele. Eu posso até perguntar para ele, né, o que aconteceu. E assim oramos uns pelos outros. Mas principalmente eu tenho que manter o meu caminho. E não é só na igreja, é o meu caminho de oração na minha casa. Ou seja, continuar firme na oração. Não só começar, mas permanecer nesses caminhos da oração. E com certeza isso é muito importante para nós. Um detalhe aqui. Quando a gente fala sobre oração, às vezes a gente corre o perigo de assustar as pessoas dizendo que elas não oram, né? E a gente se cobra muito. Na verdade, irmão, se você é crente, você ora, tá? Então não se preocupe, você ora. Você pode orar pouco. Vamos comparar. Para estar vivo fisicamente, você precisa se alimentar. Então, se vocês estão aqui hoje, vocês se alimentaram, correto? Todo mundo almoçou, jantou. Vamos dizer que você está de jejum hoje, mas essa semana, os últimos 7 dias, você comeu alguma coisa. Porque se você parar de comer, em determinado período você vai morrer. Primeiro você vai emagrecer, você vai ficar doente, mas você vai morrer. Todos os que estão aqui, se estão vivos espiritualmente, é porque vocês oram. Não há como estar vivo espiritualmente sem oração. Qual é a nossa mensagem, irmãos? É porque da mesma forma que nós podemos nos alimentar melhor, nós podemos orar mais. Nós podemos orar melhor, como nós falamos na semana passada. E com certeza essa oração ela é necessária. Aqui agora eu não vou contar uma história, mas eu vou contar uma explicação de William Teixeira de um texto bíblico de Mateus 6,6, quando diz: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a porta, ora a teu pai. E lá diz que teu pai em secreto te recompensará. Qual que é a explicação dele nesse versículo que me chamou a atenção? Ele diz: aqui o Senhor não especulou a respeito da possibilidade dos seguidores orarem ou não. Ele não disse se talvez orares, se quiser orares, se tiver tempo para orar. Não. O Senhor diz quando orares. Então o que ele faz? Ele atira a conclusão de que Jesus está dizendo quando orares, ele está dizendo e afirmando que não é se orar, o crente ora, mas quando você for orar, há uma orientação. No caso lá era no lugar de você ficar nas praças tocando trombeta lá e mostrando a sua religiosidade, era vá para o seu quarto e ore, coloque-se diante de Deus. Então, irmãos, nós oramos, mas nós precisamos orar mais, precisamos orar melhor. E a mensagem sobre oração é uma das mensagens que são difíceis, porque é uma das que todos nós precisamos. Quem ora mais aqui precisa de ouvir essa mensagem, né? Não vou pedir para levantar a mão quem ora mais horas, mas se você ora bastante, você precisa de ouvir essa mensagem, porque não tem orar bastante, né? É orar sem cessar. E eu creio que nós às vezes descuidamos desse sem cessar, ou descuidamos da oração particular por causa da oração sem cessar. Eu oro em espírito, mas orar em espírito não significa que você não pode orar em espírito também lá no seu quarto, com a porta fechada ou com a porta aberta. Orar mais.
Nós precisamos entender essa necessidade. Tem uma frase aqui do texto do livro Oração de Pink, que diz o seguinte: a oração particular é a única coisa acima de todas as demais que Satanás busca impedir, pois ele bem sabe que, se ele puder ser bem sucedido neste ponto, o cristão falhará em todos os outros. Então o inimigo tenta impedir, tenta atrapalhar a nossa vida de oração, porque se nós não oramos, nós estamos fracos, nós estamos mais acessíveis ao inimigo, nós estamos mais acessíveis a falhar, a errar, a ir por caminhos que não agradam a Deus. Então nós precisamos orar com toda e não com pouca, com todo e não com pouco, toda a oração, em todo o tempo, com toda a perseverança, por todos os santos. Você sabe onde está? É curioso isso, né? Pensar onde eu estou. Que você está num lugar, isso faz você pensar em tanta coisa. Você está num lugar, o que você fez para chegar nesse lugar? Você está num lugar e vai para um outro, o que ainda falta, né? É a mensagem que nós ouvimos no aniversário da igreja, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. Então eu sei onde eu estou, até aqui, onde eu cheguei, e para frente eu vou. Você sabe aonde quer chegar? Também deve ser uma resposta fácil. É difícil alguém falar: eu quero chegar a lugar nenhum, né? Eu quero chegar, eu creio, eu vou chegar na presença do Pai, na presença de Deus. Como chegar lá? Através do caminho da oração. Como eu disse, nós oramos, mas quanto mais nós oramos, mais claro ficará esse caminho. Quem tinha um mapa tinha maior dificuldade que quem tem um GPS. Mas se você souber o caminho, é mais fácil. Desliga esse GPS. Aquilo que vai nos dar direção. Nós oramos, e por isso temos paz, por isso temos vida, por isso temos uma alma salva, temos uma alma com Jesus. Mas quanto mais nós oramos, nós podemos ter mais paz, mais vida, mais estarmos com Jesus, mais sentimos a presença de Jesus. A falta de oração vai nos congelando, e às vezes a gente vai perdendo o prazer de estar na igreja, a gente já não mais canta os hinos com o mesmo vigor, com a mesma alegria. Por isso nós precisamos estar mais ligados ao Pai, mais próximos de Deus. Tem um hino que fala sobre que paz perdemos. Eu não conheço esse hino, mas a letra do hino diz o seguinte: ó grande amigo que diz, ó que paz perdemos sempre, ó que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Ele em oração. E é uma grande verdade, que paz perdemos quando não oramos. A bendita hora de oração, né, já mais conhecido, diz: bendita hora de oração, que acalma o aflito coração. Nós vivemos um tempo de tanta ansiedade, tanta preocupação, e o texto que nós lemos diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Vou preparar-vos lugar. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando nós estamos em comunhão com Jesus, nós temos essa certeza, e o nosso coração ele encontra paz. A falta de paz é falta de oração. A falta de saber o caminho é falta de oração. Por isso Filipenses 4,6 diz: não andeis ansiosos por algumas coisas, de coisa alguma, desde a preocupação mais simples, que na hora a gente acha difícil, né? Uma necessidade física, financeira, ou algum problema que nos aflige, desde a maior dor, aqui diz: não andeis ansiosos por coisa alguma.
Mas no lugar da ansiedade, o que ele diz? Que sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças mesmo antes de obter qualquer tipo de resposta. Dar graças a Deus, como nós lemos hoje cedo, né? Orai sem cessar. E aí diz, 1 Tessalonicenses 5,18: e deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Orem e deem graças, reconhecendo que esta é a vontade de Deus. Que Deus nos ajude, irmãos, a que o nosso coração não vive turbado, atormentado. Deus nos ajude a entender a importância do ministério da oração, o como isso é bom para nós. Eu estava lembrando agora há pouco, uma época que eu morava lá em Séries, Goiás, e acho que eu já contei parte dessa história do otorrino que eu fui, que queria fazer um monte de exame lá, e eu fiquei bravo com ele que não ia fazer não, porque o meu médico daqui de Itapeva olhava para mim e já receitava, eu queria que ele passasse um remédio para mim, não queria fazer exame não. Olha a ignorância desse pastor, né? Então esse mesmo sujeito, depois eu voltei várias vezes lá. Aliás, foi um outro amigo dele que era parecido com ele, não era ele mesmo não, esse não tive mais acho que ele não queria me ver mais, né? Mas um outro parecido com ele, que mandava fazer um monte de exame dele e descobriu um monte de defeito na pessoa aqui. Aí eu tinha refluxo, eu tinha o nariz assim, eu tinha a mandíbula tal. Acho que ele queria fazer um monte de cirurgia, era um médico que consertava tudo, fazia cirurgia. E mandou eu ir numa nutricionista, lá com a receitinha dele, lá, refluxo, aí ele descobriu que eu tinha colesterol alto. Vocês têm noção da receitinha que a nutricionista me passou, né? Porque se você for uma nutricionista totalmente saudável, você já sabe que ela vai passar uma receita totalmente assim, diferente da sua, né? Pelo menos da brasileira normal. E lá foi, né? Era assustador, não podia comer mais salgadinho, doces, coisas, nem no Natal. O que eu fiz com essa receita da nutricionista? Eu não sei onde está, guardei, sarei, fui curado, né? Só de ver aquela receita lá, né? Depois eu voltei para Itapeva, não tive mais problema algum, o nariz parou de entupir, acho que foi de medo de ter que fazer a dieta. Então, bom, essa história teve um final feliz, mas comparando isso à nossa vida de oração, à nossa vida com Deus, qual que é a receita de Deus para nós? É a comunhão, é sermos servos, é orarmos mais, é vivermos de forma saudável espiritualmente, buscar santidade. A gente não pode amassar essa receita e esquecer. Nós temos que devagar colocando essa receita em prática. Aquele homem, lembra aquele deitado lá na cama? Ó Senhor, pena que eu não tenho mais tempo. Esses somos nós. Não tenho tempo. Eu falei um pouquinho na UPA no sábado, uma pequena devocional, falando para ele que eu estava, a questão de celular tem me incomodado muito, né? Que nós estamos vivendo numa geração de celular e não escapa um, meu irmão, quase nenhum, escapa um, né? Até uma vez vi uma charge engraçada e tinha lá um espantalho parado assim e dois passarinhos conversando. É um espantalho ou é uma pessoa? Aí outro passarinho, é um espantalho, está sem o celular na mão. E com certeza ninguém ia ficar parado daquele jeito tanto tempo. É um espantalho, não está com o celular na mão. Então eu falei para os meninos, né, que hoje o celular, a maioria do celular tem um aplicativo, ou o próprio celular mostra o tempo de uso. Aí depois lá está um relatório, rede social, tal. E eu fui olhar lá meu tempo de uso, eu estava gastando muito tempo num tal de Facebook, mas não o Facebook olhando a vida das pessoas, eu não faço isso, imagina, né? Mas é o tal dos vídeos, que Facebook tem muitos videozinhos, e você fica lá vendo, fulano está fazendo lá
os índios estão lá no meio do mato construindo uma piscina bonita, aí você vai vendo os índios quebrar lá os pauzinhos, fazer buraco, né? Você fica lá 3, 4, 5 minutos, aí passa um outro vídeo, ou seja, tudo bem, você tem 24 horas, nada, você assiste um jornal, você assiste hoje está mudando, aquilo que antigamente você ficava na frente da televisão, hoje você não fica mais, você não assiste tanto mais televisão, você vê um vídeo, você assiste uma música, né, um clipe de música cristã, seja o que for. Mas eu estava olhando, e sabe a conclusão que eu cheguei? Eu não lembro direito se era 1h30 durante o dia. Eu falei que eu achei muito tempo, né? Ou assistindo vídeos durante o dia, porque você acha pouco, só 2 minutos, 2 mais 4, 6, depois mais 4 mais tarde, mais 8, mais 5. Quando você vê no final do dia, deu 1h30, sei lá quanto tempo. E eu fiquei pensando, às vezes você fala, não tenho tempo para orar, não tenho tempo para ler a Bíblia, porque você acha que orar, ler a Bíblia, você tem que pegar lá e ficar 2, 3 horas, né? Mas se cada vez dessa aqui que eu parei porque eu tinha um tempo, né? Você está aqui, aí você vai lá esperar o almoço, falta 3 minutos para o almoço sair, é um tempo. Se nesses tempos que aparecem a gente parar, estou lendo Josué, eu leio um capítulo, né? Fecho a Bíblia, de repente tem mais 3 minutos, eu vou lá ler mais, e assim é a mesma coisa com oração. Durante o dia, quantas pausas você tem que você pode, nessas pausas, orar, no lugar de olhar no celular, no lugar de fazer uma outra coisa. Ou seja, nos falta administrar, ou até mesmo a palavra mais dura, né? Santificar o nosso tempo, para a gente fazer mais coisas e progredir. Eu achei interessante, porque eu gosto muito de falar do tal do Pomodoro, que é tempo de foco de 25 minutos e descansa 5 e volta 25 minutos, porque essa ideia do foco é que hoje ninguém para mais tempo, né? O tempo que você para mais durante a semana parado assim, é a hora que você está escutando uma mensagem que demora 30, 35 minutos, mas durante o dia você não para mais, nem para assistir filme. Hoje em dia os filmes são mais curtos, são séries, né? São mais curtos. E aí eu sempre falo desse método de estudo que eu achei muito bom, e eu tenho feito isso, tenho aprendido muito com isso, né? Então eu vou lá ler a revista Escola Dominical, que deve gastar uns 20 minutos para você ler a revista. Você lê e mais 5 minutos ali, 25, para, depois você faça outra coisa e mais tarde você volta, fala, lê novamente. Foco, não pare. Pode chamar, pode o telefone tocar, pode vir mensagem, WhatsApp, não pare, pelo menos nesse tempo. Nos 5 minutos você levanta, dá uma olhadinha e volta para. Mas aí eu falando sobre isso, eu vi uma outra pessoa falando sobre essa ideia de focos pequenos, de tempos pequenos. A gente não valoriza, mas tempo pequeno é igual dinheiro. Você sabe aquele cofrinho que você vai guardando moedinha, mais uma moedinha, quando você vê, o cofrinho está cheio. Então ele falava assim, que ele tem vários projetos. Nesses projetos ele dedica 5 minutos. Você pode achar engraçado, mas 5 minutos. Então lá, eu estou fazendo um curso de administração, ele falou. Eu dedico 5 minutos do meu dia para o meu curso de administração. Eu pego ali e faço fechou o tempo. Dedico 5 minutos para um curso de inglês, fechou o tempo. E aí eu pensei exatamente, às vezes eu não tenho tempo para tirar 10 músicas lá, mas 5, 10 minutos eu consigo pegar uma cifra, colocar no papel, tocar uma vez e guardar. Da outras vezes, no outro dia que eu pego aqueles mesmos 5 minutos, eu já vou conseguir cantar junto com o que eu toquei. No terceiro dia a música está praticamente pronta. Então eu vou terminar por aqui, né? Porque deu para entender essa ideia do tempo. O tempo é muito e é pouco, a partir do momento em que a gente não o utiliza. A mensagem de hoje, irmãos, é que nós possamos então estudar mais a Bíblia e nos dedicar ao ministério de oração. Assim nós estaremos fortalecidos para praticar o que aprendemos na palavra de Deus. Não sei onde eu estou, eu preciso de oração para saber qual o caminho. É o GPS, é a direção, muito mais que o GPS. O GPS falha, mas Jesus, a oração, nos leva ao Pai. Eu sou o caminho e ninguém vem ao Pai senão por mim, com Jesus. Então
através da oração. Vamos colocar em pé, nós vamos orar. Deus querido, nós agradecemos a Ti, Senhor, pela Tua palavra, Deus, pelo desafio, um exercício que parece tão fácil, mas ao mesmo tempo é tão difícil. Esses tempos de falta de concentração, de tantos empecilhos para a oração, que o Senhor Deus nos ajude, Pai, para que possamos dedicar mais tempo e entender, ó Deus, a importância disso para as nossas vidas. Muitas vezes sabemos onde estamos, mas estamos totalmente no escuro em relação a como vamos chegar no final desse caminho, Deus. Deus, afasta de nós, Deus, todas essas trevas, ilumine o nosso caminho, ó Pai, para que possamos andar contigo mais e mais, ó Deus. Assim, ó Deus, nós oramos, pedimos, ó Deus, a Tua bênção, pedimos, ó Deus, a Tua companhia para nós, ó Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém.